Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Estamos juntas aqui na nossa salinha para um bate-papo muito mega especial, com certeza, porque nós vamos falar sobre o mês da mulher, ou seja, o nosso tema hoje é Mulheres que Fazem Acontecer. Isso é muito especial, porque nós temos grandes mulheres que muitas vezes estão no anonimato, né? Elas têm um monte de filhos, elas administram a casa, administram os filhos, não têm marido para auxiliar, enfim. São grandes mulheres que fazem acontecer. E para falar sobre isso hoje, nós estamos com uma convidada querida, especial, que é Tatiana Martins. Seja bem-vinda ao nosso programa, Tati. Eu que agradeço, ainda mais falar sobre nós, mulheres. Nós, mulheres, somos maravilhosas. Somos incríveis. É verdade, mulheres incríveis, né? Exatamente. A gente começa até trazendo, né, esse despertar de tantas mulheres que vivem no anonimato. Sim. E que são verdadeiras, nossa, mulheres gigantes. Sim. Né? Aquelas que acolhem muitos filhos que não são dela biológico, mas acolhe com amor, mas ajuda, traz todo esse carinho para essas crianças e jovens até que estão sem família. Então, se nós formos olhar a quantidade de grandes mulheres que nós temos, é muito, né? Sim, e isso é bacana. E as mulheres, vamos começar falando do lado psicológico, as mulheres, elas vivenciam grandes conflitos, mas mesmo diante dos seus conflitos, elas são grandes guerreiras, né? Sim. Fala um pouquinho disso. Sim, eu acho que é interessante a gente começar a analisar. Hoje, né, a gente vem nesse movimento muito grande sobre equanimidade, dar os mesmos direitos, mas a gente pensa assim, né? A mulher, ela vem num processo evolutivo, e aí, como você colocou, né, psicológico muito grande. A gente tem barreiras muito profundas dentro de nós, de sermos criadas, educadas, preparadas para o lar. E muitas pensam que é só isso. E agora... botar um umbigo no fogão e ficar lá, né? Sim, exatamente. E você vê muitas mulheres até que têm essa estrutura, mais velhas, muito frustradas. Principalmente quando vem aquela metade da vida, que você olha para trás, os filhos cresceram, saíram de casa, o movimento agora é outro, e quem sou eu? O que eu vou fazer? E hoje a gente tem esse olhar da mulher guerreira, e não é nem guerreira, mas da mulher que se transforma, que aceita a sua jornada, que percebe que, sim, eu posso ser mãe, que é uma coisa muito incrível, mas eu sou muito mais do que só isso. Exatamente. Eu posso expandir esse raio, né, de criação, de materno até, né, de cuidar, para várias outras áreas da vida que são incríveis. E ninguém trata disso como uma mulher. Falam muito sobre igualdade. Igualdade dos sexos, igualdade. Não existe como ter igualdade. O homem sempre vai ser homem e a mulher sempre vai ser mulher. A opção sexual que eles façam, isso é um problema pessoal deles. Então, não é essa a questão, mas é a questão dessa igualdade. Sim. Porque a mulher, pelo sim ou pelo não, ela é co-criadora. Né? E outra, né? Ela tem hormônios. Sim, muitos hormônios. Nós temos muitos hormônios que nós sabemos o quanto nos afetam, o quanto esses hormônios são importantes, mas que também, né, dá toda uma estrutura emocional bastante, como é que a gente pode dizer? Bastante intensa.
Muito intenso. E isso é desde jovem. A gente vai aí num mundo hormonal que impacta muito o nosso humor, as nossas decisões, a nossa convivência. Então, há diferenças, elas são biológicas, a orientação sexual é de cada um deve sim procurar ser feliz de acordo com aquilo que sente, acredita, desde que haja respeito. Eu acho que a orientação sexual desde pouco que não importa. haja promiscuidade, exato, tá tudo bem. Porque é o que a gente traz, né? O amor, ele pode tudo, no sentido de respeito, de igualdade. O amor, ele não tem barreiras. Fronteiras, exato. Mas trazendo para esse lugar, né, da mulher, hoje a gente vive um momento, eu acho que histórico, tantos livros, tantas possibilidades das mulheres conhecerem a si mesma, porque, como eu falei, a educação ela ainda é muito voltada para diminuir a mulher, botar a mulher dentro de casa. E nós estamos saindo, mas muitas não estão preparadas para isso. Então, vai para o mundo, vai trabalhar, vai exercer tudo isso de possibilidades que está se abrindo, mas fica quase uma culpa dentro de si mesma. Ela não sabe se ela... mas e a outra parte? Eu acho que você saber gerir isso e viver todas as instâncias que você pode é uma possibilidade, é uma capacidade da mulher, porque a mulher é multiuso, né? E ela faz várias coisas de uma vez. Exatamente. Né? Pensa e está conversando com isso, está com atenção naquela outra conversa também, está... Isso é uma capacidade feminina. Hoje, as mulheres têm mais tarefas do que no passado. Porque Com hoje a mulher, muitas mulheres sustentam as casas. E além de sustentar, e aí a gente não está falando só financeiramente, emocionalmente, sustenta muitas realidades que estão à volta dela. Tem um lado mais, assim, empreendedor. A mulher está sendo chamada para tudo isso. O tempo inteiro, E eu acho que o mais interessante, eu vejo no próprio consultório, sabe? Assim, o quanto a mulher se desconhece. Suas potências, que eu quero dizer. Ela não se vê capaz, ela se diminui, porque como tem essa estrutura muito profunda em nós, muitas vezes é difícil você ver aonde eu posso chegar. E aquela pessoa, ela vive uma realidade bastante frustrante, porque ela não vê que ela é grande, só que ela precisa ter coragem. E ela mesmo se diminui frente aos desafios dela por não acreditar nela, não se olhar para dentro. Exato. Né? Exato. Que é extremamente necessário se olhar para dentro, se conhecer, mas não fazer um comparativo. Olha para você, como você é, o que você faz, as suas potencialidades, as suas atitudes, o que você pode melhorar, o que está demais, você pode recuar, mas não num comparativo de que eu sou irmã, eu sou mais velha, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser exemplo, ou então comparativo. Tem que nada. Você tem que pode. ser feliz, você tem que se buscar. Na verdade, é esse olhar para si mesmo. Porque aí é quando você se descobre e como você se surpreende com as suas capacidades, com aquilo que você consegue superar. O quanto a gente se pequena quando a gente acha que a gente precisa do outro. E muitas vezes, pela própria educação, o homem entra nesse lugar. Eu preciso casar, eu preciso ter alguém, eu não posso ser a solteirona. Né? Se eu não casar, eu só sou... Como? Imagina, hoje em dia você pode ser o que você quiser. Muitas mulheres não casam. Eu vejo muito esse movimento até das mulheres buscando outras mulheres. Né? Você vê que há um movimento bem grande quanto a isso, né? Muito no sentido de, tipo, eu não quero sustentar ninguém e eu tô falando emocionalmente. Eu não quero depender de ninguém, eu não quero... Porque a gente acaba indo para um outro polo, ao invés de tentar olhar para... Por que eu tô fugindo? Né? Porque acaba virando um conflito, né? Acaba virando um conflito. E hoje tem muitas mulheres vivendo sozinhas.
Sim. Independentes, porque a mulher está conquistando uma vida financeira muito confortável. Ela está descobrindo as capacidades dela, ela está conseguindo lidar com ambientes que antes eram só masculinos. Era muito hostil. Muito, né? exato. Ela tá começando, apesar dela precisar trabalhar o emocional, precisar se preparar para estar nesse ambiente, que são ambientes, às vezes, que são difíceis, né? Que ainda tem muita competição, né? Os valores ainda são bastante difíceis de serem trabalhados e vivenciados, não é verdade? Então, você precisa realmente de um lado emocional, que aí eu acho que até a energia masculina é muito importante nessa hora, né? Trazer à tona. Tem um livro que eu acho que é sensacional, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. E ali ela traz todo um reencontro seu, né, a mulher com o feminino dela. Ativando, né, essa potência, o que é o feminino? Com certeza. Um poder de criação, de cuidado, de construção, né? Exato, né? De nutrir. Nutrir. Então, isso tudo é muita força. É muita força. A gente vê Juana Inés de la Cruz, que teve que ter muita coragem para poder fazer aquele movimento e poder realizar aquilo que ela achava que era correto. Se hoje a gente ainda acha que o mundo tem as matizes de machismo, imagina na época de Juana Inês. Nossa Senhora! Ela foi extremamente corajosa. Extremamente. Impressionante. Porque para enfrentar... Naquela época, você não era nada. A mulher era um simples objeto de uso. Exatamente. É só você ver. Hoje, eu acho que até é interessante esses streamers que tem, né? Que tem muitas séries do passado. É interessante para a gente ver como é que era. Como é que funcionava a nossa sociedade? Porque a gente ainda é bastante primitivo em alguns comportamentos e até conceitos. Você vê muito ali naqueles seriados e vê o quanto a mulher sofreu, o quanto a mulher era diminuída, o quanto a mulher... o que foi fomentado muito na gente era medo. Sim. Medo, muito medo. Então, quando você começa a ter um processo de libertação desses conteúdos, é natural que a pessoa vá para o extremo, o outro oposto, que é quando a gente vai contra o homem, né? Querendo eliminar eles, querendo, né, viver sozinhas, e agora só a mulher. Não é assim. E fazer uma competição completamente desnecessária. Que, na verdade, a gente deve aprender a respeitar uns aos outros. E tanto o homem quanto a mulher são importantes na sociedade. Com certeza. Tanto que na parte espiritual, a gente sabe que o espírito ele não tem sexo. Ele vai visitar, né, cada potência para se descobrir e trabalhar ali aquilo que cada um traz, né? Cada energia traz, porque são energias que são necessárias para que esse espírito seja uma totalidade. Exatamente. E que haja amadurecimento do ser, né? Exatamente. Então, não tem porquê. No livro da Joana, Encontro com a Paz e a Saúde, ela fala sobre o feminismo e sobre o machismo. Ali, nesse livro, eu indico, porque nesse livro foi onde eu entendi o feminismo de uma forma muito saudável que ela traz e ela coloca, né? Quando o feminismo é o mesmo que o machismo, ele é tão doente quanto o machismo. Você saber... É um conceito adoecido, né? Vingança, destruição, o homem não presta. Que isso? Tá no desequilíbrio. Não é algo saudável. A mulher, ela não é o poder feminino é o de nutrir. Nutrir o quê? É acolher. Se é acolher, ela não... quando eu me coloco em guerra, eu tô no oposto. Eu tô vivendo, na verdade, o masculino em mim. Perfeitamente. Quer dizer, eu aponto com o dedo, acho que aquilo é péssimo, não serve, é destrutivo, não sei o quê, mas eu estou fazendo o mesmo movimento. É o espelho ali, né? Exatamente. É o conflito. É o conflito ali, a projeção, né? Muito bem feita, como diz Jung, e Joana se utiliza desses termos todos de uma forma muito clara, para que a gente possa perceber que, na verdade, isso tudo só simboliza, só traz à tona os conflitos que o ser humano tem. Isso. E que é necessário serem trabalhados. Então, eu acho que a gente está na melhor época para se trabalhar todas essas questões. Não é ir para a rua e gritar, não. Vai olhar para você, como você não é levantar bandeira, né? O que adianta?
Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela estava assim totalmente inundada. E ela vociferava uma mulher sobre política, porque ela estava muito indignada. Sim, causa indignação muitas coisas. Mas quando eu vejo que aquilo tá demais, tá no extremo, aquilo tá contando de alguma coisa que eu não quero olhar. E tá fazendo mal para ela ali, né? Ela abandonou a vida dela para ela poder só viver de ver jornal, ler sobre, seguir o fulano e não sei o quê. E poder falar... Quer dizer, essa mulher se abandona para viver um conflito que é externo para não olhar o interno. É. Ela tá abandonada, ela tá adoecida, ela tá com questões com o casamento, ela tá com questões com os filhos que estão saindo de casa, ela tá com questões com o trabalho... Ou seja, a vida dela é uma caixa de conflitos, mas no olhar dela, o erro, o problema é da política, é da economia, é lá de fora só. Realmente, política e economia está vergonhoso. Sim. A gente diz que nesses momentos que a gente vê tanta sujeira, né? Dá vergonha de falar que a gente é brasileiro, porque realmente não dá. Mas, no caso dessa situação, quando a pessoa se joga somente nisso, mas ela faz uma barreira para a própria vida dela, para que ela não tenha que enfrentar as suas sombras, os seus medos. As questões. Ela vive aquela famosa palavra, neurose. Vive neurótica. Não se observa, né? Partida. Ao invés dela... Aí eu até sugeri a ela, olha, você está olhando para o governo de fora. Olha para o governo de dentro. Tá sem presidente aí dentro. Vai olhar para você. Tá com muita coisa solta, desorganizada, sem rumo. A gente precisa... Eu acho que esse externo, esse caos todo, diz do mundo que a gente tem dentro da gente. Sim, o quanto que as pessoas vivem assim, sem se olhar, sem se cuidar, sem se respeitar. Não se respeita, ao contrário, se abandona, porque isso dá trabalho, né? E aí eu vou para compulsões. Eu vou para comer açúcar, gastar dinheiro, pornografia, os mais diferentes tipos de compulsão, a pessoa acaba se direcionando. Por quê? Porque ela está neurótica. Né? Ela não quer olhar para si, ela está completamente equivocada. E é um processo de adoecimento que aí a gente vai vendo que, ao invés da gente se transformando cada vez mais em potências que pode se curar, que pode crescer, que pode ter mais, a gente vai continua no mesmo lugar. Adoecendo. Se tornar melhor, ter um alívio, colocar tudo que a gente tem, porque o que acontece? Dentro da gente acaba ficando uma miscelânea só, uma bagunça só. Então, quando você começa a pegar dentro das suas emoções, dentro de você, e colocar cada coisa na sua caixinha devida, aí você vai conseguindo trabalhar cada uma delas para ir se libertando de toda essa fuga. Exato. Que é uma constante, porque a pessoa que entra no processo de fuga, o que acontece? Ela vai se afundando. Exatamente. Ela vai perdendo família, perdendo trabalho, perdendo relacionamentos, perdendo tudo. Não, ela fica insuportável. Porque ela está infeliz, ela mesma não se suporta. Né? Então, é um processo que a gente tem que observar. E isso acontece muito na segunda metade da vida, né? Que quando você vai lá pro seu... dizem que a metade da vida é 30, né? Pra mim já é 40, 50, tá? Porque a gente está evoluindo e o tempo tá crescendo. Perspectiva de vida hoje é de 120 anos. E a gente já sabe hoje, com os estudos, né, da neurociência, que o quê? A adolescência está indo em média até... Fala-se que vai 25 anos, 21, 25 anos, o indivíduo é quando ele está saindo da adolescência mesmo. Gente, se eu tivesse um filho nessa idade, eu dava uma surra para ele amadurecer mais rápido. Porque, 25 anos, falar que está saindo da adolescência... Não é uma coisa... É porque é quando o cérebro, a parte do discernimento tá isso pronto. Mas o emocional, ele tem que ser construído lá na atrás, infância. Exatamente. Então, quando ele chega nessa idade, ele já está
adulto. Exato. Se não Né? teve esse trabalho na infância, esse é o grande problema. As pessoas soltam. É criança, é assim mesmo. Então, deixam os filhos, né, soltos. E a criança não cresce com estrutura de um ego mais centrado, com responsabilidade, né? Tentando entender que a ação dele gera uma reação. Porque se você trabalha isso desde pequeno, que o Espiritismo traz pra gente, né? A ação e reação, você já constrói um ser humano completamente diferente. Por isso que os pais, né, precisam ser educados. Quando a gente educa um filho, a gente se educa também. Será? Depende. Exatamente. Você tem que aprender a dar limites, poder trabalhar sobre isso. Porque, enfim, as pessoas acabam não respeitando os ambientes sociais, Sim. né? Numa desculpa de que são crianças, portanto, eu não tenho que tomar atitude nem tomar conta. Ou seja, eu não tenho que exercer a minha obrigação e o meu poder de pai educador. Sim. Né? Exato. E vai largando. Vai largando. Você vê, aí depois quando tá adulto, uma vez eu vi uma pessoa atendendo o filho, ele abriu esse surto depois que ele começou a terapia. Porque na terapia vocês falam da infância. Eu falei, ai, gente, a culpa é minha. A culpa é minha. Ok, da terapia a gente fala da infância. Ok, mas quem educou na infância não fui eu, foi Pois você. Então o problema é da seu. infância agora e tá com conflito é porque o problema tá lá, né? É. Mas é difícil, né? As pessoas não querem assumir responsabilidade. Você sabe que eu estava recentemente numa loja de calçados e estava provando. Lá estava uma mulher com 2 meninos. E o menino vai lá, pega o tamanco de salto alto, fino. Aí falou, deixa eu pôr. E começou a andar na loja com aquilo. O menino devia ter uns 10 anos, 8, alguma coisa assim. E a menina, a vendedora ali, ficou desesperada, porque viu que ia acabar quebrando o salto, e ele andava e não sei o quê. Ela falava assim, dá o calçado para mim, sua mãe não vai querer esse daí, dá. Aí ele olhava para ela e falava assim, não, eu tô brincando. A mãe não falava nada. Nada. E passou para lá, passou para cá. Aí ele veio, passou. Eu falei assim, que coisa horrível, você não tem vergonha, não? Você eu falou? falo, nossa senhora. A mãe estava exatamente cadeira com cadeira atrás de mim. Ela ouviu eu falar. Aí ele ficou olhando na minha cara. Aí passou pela menina, a menina falou assim, a vendedora, olha, se quebrar, vai ter que pagar. Ele falou, não tem problema, minha mãe paga. Assim. E a mãe não se movimentou. Não se movimentou. Eu falei, mas é muito descaramento a falta de educação. Falei, muito descaramento a falta de educação. Eu falei, o que é isso? É uma falta de educação. Ela levantou, foi lá e falou assim no balcão, olha, em vez de esperar ela trazer outros calçados para mim ver, eu venho uma outra hora porque eu estou vendo que o meu filho está incomodando. Falei, não é o filho que está incomodando, é a sua falta de educação que incomoda. Mas é lógico que eu falei. Falei, é a sua falta de educação que incomoda as pessoas. E ela ficou quieta? Ela não abriu a boca. Vamos. E aí pegou eles. Pra você ter uma ideia, o terror que as duas crianças... Quer dizer, as duas não. Um era até mais calmo, mas que ele estava tocando... que ele saía andando com o calçado fora da loja, andando, batendo. O segurança veio sem limite. O segurança veio na porta da loja. Criança sem limite. Eu quase falei assim, deixa ele uma semana comigo. Meu Deus do céu. Volta, pianinho. Ele ia ficar educadíssimo. Mas tem que ser. Tudo tem que ter limite. E a mulher cabe conduzir esses limites. Exato. Não é aquela história de falar, deixa seu pai chegar para você ver. Não, ainda tira sua autoridade. Não, a gente tem que assumir esse lado. Isso aí é a mulher trazendo um lado que é masculino, mas que é necessário para viver, gente. A gente tem que ter autoridade. É a firmeza, a autoridade, né? E
E tem muitas mães que falam assim, ai, quando seu pai chegar, você vai ver, vou contar pra ele. Minha mãe fazia Olha, isso. Não sei o quê. Eu tinha um Imagina! pânico do meu pai. E ela não fazia nada. Ela só ameaçava. E meu pai que chegava e resolvia, né? Então eu tinha pânico. E que, pô, ela tinha que resolver. A questão era com ela. Ela tava ali, né? A gente tem que assumir. Isso é autoridade. E quando eu tenho autoridade, o meu filho tem respeito. A mulher, ela precisa assumir Com esses certeza. lugares que ela acha que é do marido. Olha só, seu pai... O que é seu pai? O quê? Eu resolvo aqui. Lá em casa eu resolvo. E olha que eu tenho um monte de homem. Mas é isso. Os pais dos meus filhos, o que ele falava assim? Sua mãe vai ficar brava. Sua mãe, olha, ela vai entrar e você vai ver, porque não sei o quê. Era a história da mãe. Uhum. Eu virava e falava assim, tu é pai ou é um saco de batata? Exerça a sua função de pai. Não, tem que ter. Lá Né? em casa são os dois. Pô, mas é isso aí. Somos mulheres Isso. à frente do nosso tempo. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Vamos para o cafezinho. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando sobre mulheres. Mulheres que fazem acontecer. É isso aí. E, lógico, estamos aqui com a queridíssima Tatiana Martins, que vem trazer também todo esse lado psicológico e a gente vai traçando o que é uma mulher à frente, avante do seu tempo. Realmente, a mulher tem que ter pulso. Tem que ter. Né? Eu acho que até isso que está sendo trabalhado hoje, né? Você saber se colocar, você ter coragem até para falar em casa, né? Pro marido, né? Ó, essa parte é minha, essa parte é sua. Sim, Não se sobrecarregar, porque como a gente foi educada, e é isso, vem lá no nosso inconsciente coletivo, né? Essa coisa da mulher submissa, a mulher cuida da casa, a mulher cuida da comida, a mulher arruma a cama, a mulher limpa o chão. Não. Tudo na mão, não sei o quê. Exato. Peraí, você trabalhou o dia inteiro fora de casa, eu trabalhei o dia inteiro dentro de casa. Então, e que servicinho é esse de casa? Estamos os dois cansados. Então, se chegou, vamos dividir. Ó, vai lá, bota a mesa, tira a mesa, lava a louça. A gente tem que fazer esse movimento. E assim, se a gente for ver, nem a gente reconhece o trabalho que a gente desempenha em casa. Com certeza. É um trabalho tão desvalorizado, principalmente por nós mesmos, que a gente fala assim, eu não trabalho, quem trabalha é meu marido. Como assim? Se você está em casa, você trabalha mais do que ele. Porque é um ambiente opressor. Não, e geralmente é assim, profissão. Ai, não tenho profissão, eu sou do lar. Pô, escreve o que uma mãe faz. Caraca, a gente não para da hora que levanta, a hora que vai deitar. Eu lembro quando eu tive o segundo, né? Eu fiquei em casa. Eu quase enlouqueci. E eu não percebi. Eu só percebi que um dia a Denise virou pra mim assim, cadê minha amiga? Aí eu assim, o que houve com você? Eu falei, você acha que eu tô enlouquecendo? Porque eu fiquei ali, eu fui tomada por aquela coisa da mãe, e era fazer comida, e aí eu queria fazer tudo orgânico, e aí, porque só pode ser orgânico, porque tem que ser não sei o quê, você tem que fazer, não desembala, descasca. Quê? Eu tava esquecendo de mim. Eu tava achando que eu tinha que suprir todas as necessidades do meu filho. Isso é muito gostoso. Suprir todas as necessidades da casa. A casa tem que estar um brinco. Você vai enlouquecendo. Aí um dia eu ouvi o Chico. Alguma coisa do Chico e ele falando, olha, a moça veio falar comigo, uma coisa assim, eu não lembro direito, que ela era, assim, paranoica com limpeza. Ele, mas o que adianta a sua casa estar um brinco e você tá destruída? Deixa uma poeirinha ali, deixa uma roupinha para lavar depois. Não, deixa, isso não... Vai ler um livro. Vai ler um livro espírita, vai fazer isso aqui. E aí ele falando, né? Porque do que adianta? Depois que eu vi isso, eu falei, cara, não quero isso pra mim. Você vai entrando e você não percebe, você vai entrando aqui. Por isso que eu tô falando, esse trabalho de casa, do lar, é um dos trabalhos mais difíceis. Ele não é remunerado, ele não é valorizado, nem pelas pessoas que habitam ali, nem pela própria mãe que faz, que desempenha, que se mata e fica frustrada, porque ela não vê resultado. Não, porque você realiza aquele trabalho de organizar, limpar a casa,
deixar tudo lindo, impecável, tal. Aí vem filhos, vem marido e tira o sapato, joga aqui. Se o Clóvis joga o sapato ali, eu falo assim, amorzinho, pega o sapato, vai botar na sapateira. Não, mas eu falo, lógico. Claro, você vai pegar, você vai lá pegar o sapatinho dele e botar. Tem Você vai jeito você tá nenhum. criando, como é que é? Tá mimando o que você depois vai reclamar. Então, você mesmo faz com que o outro fique mal acostumado. Exatamente, Você faz. Porque tem que ter ali uma cumplicidade. Afinal de contas, um lar, ele é uma núcleo. comunidade. Exato. E uma comunidade, dentro de uma comunidade, todos têm a sua função e trabalho. Tem que Todos ser. trabalham. Exatamente. É assim. Exatamente. Né? Então, esse empoderamento da mulher, administrar a casa, administrar a família, para que todos tenham a sua responsabilidade e os seus afazeres, é perfeito. A casa funciona, que é uma maravilha. Exato. Ou você faz isso, ou veremos, como a gente vê o tempo todo, mulheres exaustas, mulheres entrando em depressão, né? Sim. Mulheres com questões graves de ansiedade, né? Porque ela não está dando conta, porque ela precisa resolver tudo, porque ela precisa dar conta de tudo, e isso vai gerar adoecimento psíquico. E quando não, a mulher também trabalha fora. Sim. Ela, o marido, trabalha fora. Quando voltam para casa, ela vai preparar o jantar, pôr a mesa, tirar a mesa, lavar a louça. E ele vê TV. Exato, e deixa o sapato na sala. Mas é ruim, hein? Não de dá, jeito nenhum. Não é nem justo, não é justo. Os filhos, as crianças, eles têm que ser habituados a ter responsabilidade. Desde cedo. Os meus filhos, eu tinha uma secretária em casa, mas eu fazia o quê? Eles iam lá botar a mesa, tirava a mesa do jantar, do almoço. Sim. O dia que eu Funções lavava que a dá pra eles louça, fazerem. você vai enxugar e você vai guardar. Eu dava função para todos, para os dois Cresci ali. também num ambiente e assim. tinha que fazer. Eu sou muito grata à minha mãe. Minha mãe acostumou a gente assim também. Cada uma tinha uma função em casa. Minha casa não é uma bagunça, nunca foi. Eu sou bastante... Eu sou super organizada. Sei fazer tudo. Porque é um treinamento. Lógico. Claro que eu não quero... olha, você está sendo criada para ficar em casa. Não, eu sei fazer isso tudo e trabalho. Quando eu estava na terceira gravidez, então, um tirava a mesa, outro botava a mesa. Então, eu fazia isso com os dois, né? Aí, um dia, Cristiane, tirando-me, falei, filha, vai lá, tira a mesa para a mamãe. Aí, ela olhou assim, brava. Ela falou, ai, tomara que nasça uma menina, para mim não ter mais que tirar a mesa. Mas o irmão dela também fazia isso. Ou seja, tipo assim, vou botar outro. Vou ter alguém para dividir. Todo mundo tem que ter uma função, tem que fazer as coisas. Até porque isso é um treinamento para a vida. Você vai morar sozinho, né? A Cris morou sozinha. Sim. Ela mora, ela sabe se virar por quê? Porque ela aprendeu. Ou ela vai aprender em casa, que eu acho que é melhor, né? Você tem um suporte, ou você vai aprender sozinho depois. É mais difícil. Né? É bem mais difícil. Eu acho que o lar é o primeiro lugar que a gente começa... É a pequena sociedade. Se ali eu começo já a trabalhar valores, virtudes, qual é o meu papel aqui, qual é a minha responsabilidade, é mais fácil isso acontecer fora. Quando os filhos são muito mimados, tem tudo na mão. Os filhos... Eu conheço pessoas que já não é de agora, né? Já de outro tempo. Que o marido chegava, ele sentava na sala, ela ia lá, botava o chinelo, ela vinha com... Ele fumava lá, botava ali o cinzeiro para ele, vinha com petiscos para antes do jantar. Aí, quando ia, jantava, ele não fazia nada. Ele chegava, tomava banho, ficava fazendo as coisas dele e deitava. Esse homem fez o que com essa mulher? Marajá, deu um pé no traseiro. Exatamente. Né? Aí arruma uma mulher empoderada, despachada, que vai, resolve, se encanta com ela, entra na linha rapidinho. Exato. Mas você contou o resto da história. Foi exatamente. Aí a primeira olha para aquilo lá e faz o quê? Ao invés de ela também se transformar, ela
põe a culpa no homem, né, diz que xinga e passa a vida frustrada. A gente tem que começar a perceber que tudo que me acontece está dizendo de mim, da minha necessidade de transformação, né? A vida quer mais de você. A vida não quer que você fique nesse pedacinho de vida. Ela quer que você tenha uma vida imensa. Para isso, você tem que ter disponibilidade e coragem de vencer as amarras mesmo, que não são fáceis. Com certeza. Não são fáceis, mas elas são possíveis. Totalmente possíveis. Quando a gente se coloca na posição de, olha, isso aqui não está legal para mim, eu não gosto disso, então, a partir desse momento, eu vou começar a fazer o movimento de mudar, de transformar essa situação. A pessoa consegue. É uma questão de decisão, disciplina e levar em frente. Ai, mas eu não sei se eu consigo. Quando já fala assim, não sabe se consegue, eu falo, nem tenta. Porque tu já é um derrotado. A gente fica nesse lugar, né, de derrota. Não é pra mim, eu já entendi que minha vida vai ser assim. Como assim? Se a vida é mudança constante. Se a vida é impermanência. Você tá achando que tá tudo plano, tudo ali pleno, parado, vem a vida e muda tudo. Não tem como. Então, rapidinho. Quando tá tudo maravilha, a vida realmente puxa o tapete para desorganizar, para a gente colocar em funcionamento as nossas habilidades, as nossas potencialidades. Aprender a ter novas, né? Eu acho que é aquela chance, aquele momento que, ai, meu Deus, é custoso, mas vai sair algo grande dali. Né? E algo certeza. Que talvez levaria, sei lá quantas vidas, tem a possibilidade de sair ali num movimento que a pessoa precisa ter de coragem. E a gente vê muitas mulheres, né, fazendo esse movimento. Hoje em dia, a gente vê mulheres em todos os cargos. A gente vê uma mulher aqui dirigindo a casa, né? Com toda a demanda que tem. Você não deve ser nada fácil para você. São centenas, milhares, sei lá, de quantas pessoas que trabalham aqui. E toda essa coisa que você tem que desempenhar. Há anos atrás, era difícil você ver isso. Tinha que ser sempre um homem. Ou pelo menos ter um homem do teu lado, fazendo junto. E caberia para ele isso. E a mulher fica naquele lugar assim, eu preciso dele, eu preciso... Não... A gente é capaz de decidir, a gente é capaz de construir. Com certeza. Né? A gente tem uma força. Né? À toa que Deus deu pra gente o dom do quê? De gerar uma vida. Exatamente. Você vê a doutora Anísia da Silveira, a primeira mulher se formar em medicina lá na Bahia. Ela era alagoana e fez faculdade em Salvador. No Nordeste era bastante machista. Nossa Senhora! Baixinha, pequenininha, nossa, mas uma mulher de garra. Determinada. Ela simplesmente falou, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Mas é só homem que faz isso, o problema é deles. Eu vou fazer. Eles vão ter que entrar aqui. Isso é o problema deles, não é meu. E ela vai, né? E ela enfrenta, e ela bota como ela quer fazer, e ela tem uma força, né? É uma coisa que é de Deus mesmo. Você vê que é uma força interior que não para. Não. E eles tentaram, né? Os homens tentavam diminuir o trabalho dela. Isso é autoajuda. Não, como é que ele falava? Esqueci agora. E ela, assim, olhando assim pra ele, tipo... Pouco me importa o que você acha. Terapia. Falando sobre... Imagina, isso isso é balela. Passatempo, exatamente. Né? A distração para eles, né? Que era como as pessoas eram vistas como malucas, né? E eles usavam esses termos muito pejorativos para poder dizer que não eram as pessoas adoecidas. E ela via aquelas pessoas como pessoas adoecidas, que precisavam de carinho, precisavam de afeto, de atenção. O que é isso? Mulher. Com certeza. Sensibilidade. E imagina que quando ela começou a se deparar com os movimentos dos seus pacientes ali, e ela via que tinha algo diferente, mas não sabia o que era, ela não se limitou a ficar aqui, a ficar tentando somente descobrir. Ela foi lá para a Suíça, atrás de um amigo psiquiatra, né, que ela nem conhecia, o Jung, pegou todo esse trabalho, depois ainda trouxe para o Brasil. A precursora no país, né? Ela que trouxe tudo. Ela que trouxe. Exatamente. Ela que traz a psicologia analítica junguiana. Impressionante. Então, e ela veio pra cá, vamos combinar? Ela já sabia que tinha Joana, ela é esperta. E Joana já é do caramba, né? Aí ela falou assim, eu vou colar nessa mulher aqui, que é você, né? Que também é outra que tem, só tem mulher forte aqui dentro. É verdade. Isso é um exemplo, pra mim é um exemplo, né? Eu vejo a sua força, né?
coragem, a sua determinação, e isso toda mulher tem. Mas muito poucas enxergam. Você também é uma mulher que se dedica, que faz, que não para. E a gente tem que ser assim. Né? Não dá para parar, porque a pessoa que fica se escondendo atrás das suas desculpas, porque a desculpa, a pessoa está dando desculpa para o outro, eu não vou fazer isso porque acho que não dá, porque eu não sei se dá certo, não sei se eu consigo. Ela está dando desculpa para o outro, só que a desculpa não é para o outro. Não, para si mesmo. Porque o outro vai olhar aquilo, não vai dar a mínima. Se vai, se não vai, problema é seu, dane-se aí. Agora, a desculpa é para ela mesmo, né? De se dar a desculpa que não vai por isso ou por aquilo, fazer uma coisa ou outra. Você acha fraca, né? Tem muitas mulheres que se acham fracas, que você vê que quando, assim, um exemplo, fica viúva, a vida acaba. Como é que eu vou viver sem ele? Vivendo, né? Vivendo. Acho que é bom você começar a pensar o que você vai fazer agora que você está solteira de novo. Exatamente. Que você não tem mais uma pessoa ao seu lado, mas tenha você tem a si mesma. Você tem que impulsionar a sua vida, sim, motivar com... Nossa, a infinidade de oportunidades que se tem hoje. Nossa Senhora! Aquela Louise Hay, ela tem um livro que eu gostei muito, é um livro fininho, Mulheres Poderosas. Aí ela pega, eu acho que não sei de que ano que ela nasceu, mas ela fala, assim, dessa estrutura que a mulher veio vindo, né? E o quanto é necessário a mulher ir ressignificando a própria mente, e se transformando, né? Ideias, né? Castradoras, que diminuem, que não a deixam ver quem ela é. E usar essa potência da própria criação, né? Da gente, se eu posso, se Deus confiou em mim, né, para gerar vida, para eu suportar. Eu lembro que quando eu estava grávida, o Marcelo falou assim, cara, muito estranho isso, ser uma pessoa aí dentro. Aí eu falei, cara, muito estranho. E sim, a gente sentia vida dentro da gente. Principalmente quando você mexe. Nossa, a gente fica... aquilo é muito, muito incrível. Você sabe que tem um médico que me chamou muita atenção. O que ele fez? Ele fala muito de como a gente pode buscar na natureza o equilíbrio para o nosso corpo. Através das ervas, através das frutas, através da alimentação saudável. Então, ele vem falando. Aí, um dia, no consultório dele, ele tem um horário que ele atende, encerrou aquele horário, encerrou mesmo. Ele respeita o tempo dele. Sim. Aí vem a secretária e fala assim, doutor, tem uma senhorinha aí que quer falar com o senhor. Ela disse que vai falar com o senhor. Ele falou, não, mas já acabou o horário de atendimento. Eu falei isso para ela, mas ela disse que ela vai falar com o senhor. Aí ele ficou meio assim, né, de despachar. Ele falou, tá, eu falo com ela, então. Achou que... Aí entra uma senhorinha super motivada, e fala assim para ele, olha, eu tenho acompanhado tudo que você fala sobre alimentação, sobre cuidados, sobre tudo isso, e que a gente pode ampliar a vida da gente em 30 anos. Eu estou com 124 anos. Eu vim aqui para buscar os meus próximos 30 anos. Falou isso para ele. Cara, que fantástico! Você vê a cabeça da pessoa que não parou no tempo. Não parou no tempo, exatamente. Tipo assim, olha só, é esse o caminho? Eu não vou ficar aqui parada. E ele conta que ela entrou andando sozinha, sem ninguém apoiando, foi sozinha para o consultório. Acabou. 124 anos. Aí você fala assim, meu Deus. E ela falou, eu vim aqui buscar os outros 30 que o senhor falou. Exatamente. Que a gente pode ter. Olha só, ela quer viver e quer viver bem. Exatamente. Não é só querer viver, é viver bem. É uma pessoa com consciência, que sabe que
tem potencialidades ali. E que a responsabilidade é para dela. isso, e a responsabilidade é dela. E ela foi atrás daquilo que podia, né? Fazer ela chegar até lá. Incrível. É o que a gente tem hoje. A gente tem 1 milhão de possibilidades, né? Ó, no passado, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha os remédios que tem hoje, né? Nossa, hoje você tem a possibilidade de ter uma vida incrível, você tem conhecimento para eliminar certas coisas da sua vida, né? Hoje se fala muito do açúcar, se fala muito de comidas embutidas, fala tanta coisa. Pô, por que eu ainda continuo comendo? Por que eu faço isso comigo? Por que eu ainda me jogo nisso? Aí é um trabalho interno. Mas, porque eu tô com diabetes. A quantidade de pessoas com diabetes, né? A quantidade de pessoas com problemas cardíacos. A quantidade... Por que isso? É porque a gente pouco se ama. A gente acha que é pra viver os instintos. E os instintos, cara, destroem a gente. Não, porque a pessoa fala assim, eu como açúcar, que a gente sabe que o açúcar, o doce, ele inflama o organismo, né? Então, eu como porque eu gosto. Mas, olha só, eu também amo doce. Também. Eu eliminei. Amo. E eu comia muito. Quando eu adquiri consciência, eu limitei. Eu era capaz de comer 4, 5 pedaços de fatias grandes de cheesecake, por exemplo. Comia assim, pronto, Você nem acabou. vê. Você não. Nem vê. Até porque é um prazer muito intenso, né? Ele libera ali um prazer muito intenso. Só que é muito rápido, né? E aquilo depois... Nossa, tem aquilo é uma bomba dentro do consequência. corpo. É uma bomba dentro do A corpo. consequência. Quando você adquire a consciência, você fala assim, eu adoro açúcar, adoro doce, mas eu me amo demais, então eu não vou trazer isso para mim. Eu vou dizer não para ele. Senão eu digo não para mim, para minha saúde. Porque tem que ser. Tem que ser. Né? Então, a gente vai aprendendo, através das pequenas coisas, a transformar as nossas pequenas atitudes em grandes atitudes, porque a gente vai aprendendo com sabedoria a conduzir a vida da gente, né? Exatamente. A levar a vida da gente em frente. Exatamente. E tanto que a gente vê tantas mulheres que se formam em profissões tão variadas, né? Sim. Elas querem ter uma carreira, querem ter uma família e querem conduzir tudo isso. Aí, se ela procura um parceiro onde esse parceiro tem na cabeça, não, mulher minha vai ficar dentro de casa lavando prato, mulher minha não trabalha, ou seja, ele impede que ela desenvolva as potencialidades dela. Ela vai falar assim, não, mas eu amo ele, eu posso desenvolver as minhas potencialidades de outra forma. Você pode Você vê que a gente desenvolver, atrai o parceiro que a gente quer. Né? de muitas formas, mas não são todas as suas potencialidades. Não, de forma alguma. Você tá ao contrário, você tá ficando totalmente, embutindo, guardando. Ao invés de você botar para fora, você reprime. E a Joana, ela coloca muito claro no autodescobrimento, né? Sobre as energias que a gente armazena, né? O adoecimento, né? Das energias e que isso vai causar lesões no nosso corpo, né? Físico. E aí vem as doenças de todo tipo e a gente não sabe por quê. É hereditário. Porque você faz igual a sua mãe, você repete lá para dentro da sua avó e fica entubando. Tá na hora de mudar. Alguém tem que mudar. Tem. E é muito importante saber, ter consciência que ninguém vai mudar a gente. É a gente que vai se mudar de acordo com o momento que a gente ganha consciência. Exato. Como, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou fazer uma terapia, eu vou buscar um psicólogo para me ajudar, porque eu preciso me resolver. Só que ele chega falando, olha, eu estou com isso, despeja, e ele não fala, quais são as ferramentas que eu posso utilizar para me resolver? Não, eu quero que você resolva para mim. Tem um monte de gente que vai lá assim, o que você acha que eu faço? O que você acha? O que eu tenho que fazer? Não, o que tem que saber é você. Você tem que procurar.
né, dentro de você. O porquê que você está parada aí? Por que você não está fazendo movimento? Quando você devolve a pergunta, porque todo mundo tem a resposta dentro de si, assim. Porque eu tenho preguiça. Porque eu sou acomodada. Porque eu tenho medo. Porque eu fui criada para ser assim. E eu acho que o meu marido tem que cuidar de mim mesmo. E eu não vou deixar ele, porque se eu deixar ele, outra vai vir. São os pensamentos. Ai, como pode? E aí você, se é pequena, você deixa de viver a vida, fica aprisionada do lado de uma pessoa que você não gosta. Porque você não quer olhar que você tem medo de viver. Não quer fazer esforço. Exatamente. Não é à toa que ela bota lá, a Joana, né? Preguiça no conflitos existenciais. Por quê? Porque tem muita gente preguiçosa. Vai e corre atrás, é isso mesmo. Tati, tá muito bom o nosso bate-papo, é muito gostoso falar desse mês, que é um mês super importante, que é o mês da mulher. Sim. E que todas essas que estão nos ouvindo possam pegar tudo isso de exemplo e transformar a sua vida, né? Sim. E eu convido você a deixar uma mensagem para as nossas telespectadoras. Então, vamos lá. Você, que é uma mulher maravilhosa, não importa se você tem filhos, se você não tem, se você está na terceira idade, se você está na primeira idade, não importa. A única coisa que importa, descubra-se, tenha auto-amor, se permita se conhecer, vá em frente, viva a sua vida, não dependa de ninguém, nem emocionalmente, nem financeiramente, ninguém. Não tem marido, não tem filho, não tem pai, não tem mãe. É você com você mesmo. Aprender a nos amar é essencial para que a gente tenha saúde. A gente busca muito saúde. A saúde começa dentro da gente. Uma mente forte, uma mente que se acolhe, que se reconhece, as suas necessidades, vai longe. É isso aí. Tati, obrigada pela sua presença novamente. Obrigada a você. Muita alegria. E, lógico, você, uma pessoa poderosa, vitaminada, necessária, maravilhosa, encantadora. Utilize as suas potencialidades. Renove-se, transforme-se. E um lema na tua vida, bota lá: sou feliz e tudo trabalharei para isso. Então, é isso. Que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria. E deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.